E a gente começa com destaque que chega de Brasília. Depois do encontro da terça-feira, que reuniu ministros do STF e os presidentes do Congresso, nesta quarta teve uma reunião ainda mais ampla com chefes dos três poderes, todos unidos em um pacto ambiental. Repórter André Anelli chegando ao Jornal Jovem Pan. O André, por partes, né? Primeiro, que pacto é esse e quais as medidas que devem ser adotadas? Boa noite para você, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O pacto assinado pelas autoridades prevê a participação de cada pilar da gestão pública em benefício do desenvolvimento sustentável do país. O Congresso Nacional se comprometeu em priorizar projetos de lei relacionados ao meio ambiente, como biocombustíveis, marco legal do mercado de carbono e produção de energia eólica no mar. Ao Poder Judiciário, caberá a adoção de medidas para agilizar demandas judiciais relacionadas a questões ambientais, fundiárias e climáticas. O Poder Executivo se comprometeu em ampliar linhas de financiamento e reduzir o custo do crédito para projetos, setores e práticas sustentáveis. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o pacto ecológico entre os poderes reafirma o compromisso do Brasil com o meio ambiente diante também do mercado internacional. Esta agenda, sim, fortalece o país, também para liderar os debates internacionais, em cujo contexto devemos continuar a lutar contra o protecionismo comercial disfarçado e a imposição de metas desequilibradas para países em desenvolvimento. Com essa mobilização entre os poderes, o pacto tem diversos objetivos, entre eles o da promoção do desenvolvimento econômico sustentável, a garantia dos direitos das crianças e gerações futuras e a resiliência a eventos climáticos extremos. A pauta ambiental foi a responsável pelo primeiro encontro entre os chefes dos poderes desde os atos do dia 8 de janeiro do ano passado. O presidente Lula ressaltou que a nova união entre legislativo, judiciário e executivo reafirma a retomada do diálogo civilizatório no país. E a minha alegria aqui hoje, ministro Barroso, senador Pacheco, deputado Lira, a minha alegria hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito, porque juntar os três poderes aqui, já tínhamos juntado quando teve o golpe de 2008, mas juntar ele agora demonstra com muita clareza, mas com muita clareza mesmo, de que o Brasil voltou à normalidade civilizatória e que os poderes, com autonomia, saberão se respeitar e cada um cumprir seu dever. Ainda nas questões ambientais, o presidente Lula afirmou que o pacto também tem como objetivo evitar acontecimentos que marcaram o Brasil nos últimos tempos, a exemplo das enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas na Amazônia. Tiago. Agora, André, pelo que deu para perceber, obviamente, é um encontro público, né? Como é que estava a relação entre os representantes do governo, do Supremo, do Congresso Nacional, pelo menos publicamente, não é, André? Aparentemente pacífica, viu, Tiago? A reunião entre os poderes também representou uma trégua nesse impasse atual envolvendo a suspensão das emendas parlamentares. A decisão monocrática do ministro Flávio Dino e que foi reafirmada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, a gente relembra que ela provocou uma série de reações no Congresso Nacional. O desentendimento já foi, pelo menos publicamente, superado com a intermediação aqui do Palácio do Planalto, através do consenso de que as medidas parlamentares, essas verbas distribuídas por meio de emendas deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção. Diante dessa convergência sobre o assunto e da retomada das reuniões entre os chefes dos poderes por esse pacto ecológico que a gente destaca hoje, o presidente Lula agradeceu diretamente a Lira e também a Rodrigo Pacheco pelo trabalho em torno dessa proposta que, segundo ele, segundo o presidente da República, representa um sinal de força do diálogo e vital importância da conciliação em tempos de desafios.
Tiago. Bom, então todos os poderes reunidos. O André Anelli ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. Vou direto com a Dora Kramer e também o Cristiano Vilela conosco. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Ontem a gente falava, depois da reunião que discutiu as emendas parlamentares, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria saído um pouco mais emburrado naquela história de 2 contra 1. Será que agora, nessa reunião de hoje, há um convencimento e o presidente Lula fala de nova união? Será que tudo isso é verdade, Dora Kramer? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. É a verdade que foi apresentada. Você sabe que nesses anos todos de cobertura política, de acompanhamento da política, me fizeram ficar com uma certa dificuldade de aceitar, de comprar pelo valor de face essas histórias de pacto. Porque quando não se tem, quando se quer se criar alguma cena bonita e tal, se fala em pacto. Na política isso é muito comum, ficou meio desgastado. Aí se fala em impacto ecológico, que é um assunto que, claro, ninguém é contra, né? Agora, na prática, o que a gente tem? Desmatamento, queimadas, greve até há pouco tempo do IBAMA, uma greve longa, porque os funcionários não reclamavam do tratamento. Você não vê o Congresso, a chamada pauta verde, há promessas de que o Congresso se debruce, mas o Congresso até agora não se debruçou. Então, uma coisa, é claro que é ótimo quando uma relação civilizada, uma relação harmônica, que deveria ser o normal, mas nem sempre foi assim, ótimo que seja retomado. Agora também a gente precisa ter um pouco de reserva, um pouco de, sabe, uma saudável descrença para a gente também não cair na ingenuidade de sair celebrando qualquer ato que tenha, assim, uma evidente, pelo menos por enquanto, antes que se coloque em prática, uma ação marqueteira. Até porque esse tipo de pacto não tem nenhuma consequência se ele for descumprido. E, Vilela, o próprio presidente falou que é a primeira vez que todos se reúnem desde janeiro do ano passado e, de qualquer forma, é o que a Dora falou, né? É acreditar, obviamente, torcendo para que haja união entre os poderes, isso é melhor para o país, mas, de qualquer forma, é saber, eventualmente, realmente se isso é verdade, né? Bem-vindo, boa noite, Vilela. É isso mesmo, Tiago. Uma ótima noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, a gente torce para que, de fato, seja um pacto que dê certo, que os poderes venham a estar cada vez mais concertados na sua área de atuação, com respeito de todos eles aos limites da sua atuação, aos limites da atuação dos demais poderes, até para que aquilo que a gente vem percebendo nos últimos meses não aconteça, que essa rusga permanente entre os poderes, esse conflito, até certo ponto uma guerra fria, acabe não acontecendo na prática. E o tema, por exemplo, que foi colocado na reunião de hoje, ele é de extrema importância. E como a Dora colocou muito bem, ele carece de uma atuação mais efetiva por parte dos poderes. O Poder Judiciário, nesse ponto, ele sai na frente. Ele tem já mantido uma série de medidas positivas, importantes na parte ambiental, especialmente na questão da sustentabilidade das suas estruturas. Mas o Executivo e o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, que deveriam ter realmente uma atuação mais efetiva, estão devendo bastante elementos para poder realmente justificar a importância que esse tema tem.